Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos à temporada 4 do Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016. Nós somos o maior podcast de resumo de livros para empreendedores do Brasil e agora em vídeo, onde convidados vêm aqui para falar sobre as suas obras. E o convidado de hoje é o livro Metamorfose Empreendedora. Então, empreenda-se praticando o propósito transformador de vidas e negócios. Metamorfose Empreendedora, os 4 E's do ser, dos autores Marcos Batista, Hugo Santos e Benício Filho. A editora é a Alta Books. Aqui na primeira orelha, já com alguns questionamentos. Empreendedor é um desejo para você? Empreendedor já é uma realidade na sua vida? Empreender já é uma realidade na sua vida. Consumidores querem ter uma nova experiência com as marcas das quais compram. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. O sumário desse livro, ele apresenta 3 partes. Parte 1, um novo mundo. Parte 2, disrupção e empreendedorismo. E a parte 3, conhecimento aplicado e organizações exponenciais. A minha parte 4, cultura da inovação. Tá aqui o unboxing do livro, Metamorfose Empreendedora. Os autores: Prever o Futuro, Crescimento dos Negócios. E hoje eu estou aqui com os autores, Hugo Santos e o Benício Filho. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Resumo Cast. A gente é que agradece a oportunidade, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Legal. Hugo e Benício, qual é a ideia central? Se vocês pudessem sintetizar a ideia central desse livro aqui, qual seria a ideia central do Metamorfose Empreendedora? Manda lá, Benício. Boa. O Metamorfose Empreendedora nasce justamente dessa nossa percepção do que são esses 4 E's, que, na verdade, quando vividos e despertados para eles, são capazes de transformar uma pessoa que aparentemente não era um empreendedor em alguém que é provocado a começar a empreender. Então, a metamorfose da transformação, como seu próprio nome já traz, a sua transformação a partir desses 4 elementos que vão encandecer alguém que está dormindo ou morto dentro de cada um de nós. E provocativo, né, Gustavo? Por que vocês resolveram escrever esse livro? Qual foi a grande dor do mundo, se assim pode se dizer, que vocês quiseram solucionar para acordar um dia de manhã? Eu vou escrever um livro sobre metamorfose empreendedora. Eu acho que esse livro, na verdade, ele foi amadurecendo ao longo dos anos. Foi nascendo, né? Ele foi nascendo aos poucos, porque a gente fala de empreendedorismo há bastante tempo, né? Nós 3 palestramos juntos e separados, aí temos diversas ações sobre empreendedorismo. O que a gente começou a perceber é que o empreendedor, ele não estava entendendo questões muito importantes da transformação do mundo onde a gente vive e empreendendo da mesma forma que todo mundo ou da mesma forma que há dezenas de anos atrás. Então, a nova leitura das transformações do mundo, das transformações do consumidor, e aí, então, a necessidade de transformação desse empreendedor, dessa empreendedora, para efetivamente criar negócios consistentes, aí foi desse incômodo de entender a necessidade dessa compreensão por parte da empreendedora, do empreendedor, que nasceu o livro, que nasceu os 4 E's do ser. Deixar de empreender por necessidade e começar a empreender por oportunidade. Esse é um tema que a gente acaba trazendo muito no livro, mas que é uma provocação que a gente, ao longo dos anos, foi percebendo. E que, na verdade, também traduz a nossa própria história enquanto empreendedores. Que empreendemos a partir de um olhar sobre determinada questão e construímos aí negócio. O que é empreender? Por que empreender é tão importante? Se tem algum case, algum exemplo de algum momento da vida de vocês? Talvez a pergunta que a gente possa pensar é: por que empreender, né? Quem é o empreendedor? Então, o empreendedor é o inconformado. O empreendedor é aquele que não aceita aquela resposta sempre foi assim. Não adianta pensar em algo novo. Esses problemas nunca vão mudar. Para que respostas? Para que tentar outras abordagens? O empreendedor olha essas situações e ele não fica ali conformado com aquilo. Ele, a partir daqueles problemas, ele constrói novas abordagens, novas soluções. E aí entra essa matemática do que a gente cria dentro do livro. Se você constrói novas abordagens com algo que está ligado à sua essência, que tem valor para as outras pessoas e que você é capaz de envolver e entregar, isso pode ser um bom começo para um bom negócio.
Isso, empreender, então, quase sempre resulta na criação de um negócio? É isso? Eu entendo que Ou começa com uma atitude e depois, eventualmente, surge um negócio? Ou então, às vezes assim, não surge um negócio? definir empreendedorismo numa frase só é uma dificuldade bem grande. Por isso que a Ou gente tá aqui. definir empreendedorismo como abrir empresa, né? Exatamente. Acho que assim, empreender é resolver problema. Isso aí. Para começar a brincadeira, empreender é resolver problema crônico ou problemas importantes de serem resolvidos de uma forma consistente, né? Então, quando a Mesmo gente... que seja um problema pessoal, na sua própria vida. Vamos até citar aqui, não sei se no episódio 102 ou 101 do Resumo Cast, eu não lembro qual foi a autora que falou assim, que empreenda sobre algo que você é inconformado de um problema que você olha no mundo, como é que ninguém resolveu isso antes? Empreenda e vai lá e resolve esse problema. Eu, depois, se puder trazer aí na edição quem foi a autora de um dos livros, que teve aqui no Resumo Cast falou isso, e eu concordei demais com essa citação. Né? Que empreender é você efetivamente olhar para o mundo e falar assim, qual é o problema que eu posso resolver? Ou então, qual é o valor que eu posso entregar? Daí, então, se você vai empreender criando um negócio, se você vai intraempreender, inclusive dentro das empresas, dentro de uma empresa onde você atue, é uma questão de posicionamento. Mas o início é essa questão do problema a ser resolvido, do valor a ser entregue. E você tem algum case de grandes empreendedores que admiram? Poxa, umas 3 centenas, assim, para não exagerar, né? Mas talvez o empreendedor que mais eu admiro é o meu próprio pai. Embora ele não tenha construído uma empresa em si, tudo que ele via de problema, ele construiu uma solução e tentava, a partir daquilo, ofertar para alguém com algum valor. Então, se eu estou inconformado com alguma coisa, eu tenho que me perguntar se eu sou capaz de resolver aquilo de uma maneira diferente. E o que o Hugo traz é interessante, porque quantas vezes a gente se irrita com determinadas situações que a gente não faz nada a partir daquilo. É fácil falar de soluções quando elas nascem, mas aquele que começa a arriscar e constrói algo novo, mesmo sem saber se alguém vai estar disposto a pagar por aquilo, é essa coragem que o empreendedor, quando não é o exemplo que eu trouxe do meu pai, que nunca construiu uma empresa, mas que via as coisas e queria construir, e aí chega o filho maluco dele e sai construindo um monte de negócio a partir de problemas. Essa é a dinâmica daquele que tem coragem, daquele que dá o salto de fé. Empreendedor também tem que ter um pouco de fé, né? Ou não fé no sentido do cego, mas o fé no sentido do acreditar, que é a esperança que está envolta no nome fé. Então eu dou o pulo sabendo que aquilo pode ser algo novo. E aí tem uma questão assim, vivemos isso juntos há umas semanas atrás. Muitas vezes a gente acha que o grande empreendedor, a grande empreendedora, ele tem grandes empresas ou tem empresas baseadas em alta tecnologia. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. A gente estava no final de semana no interior de São Paulo, numa cidade que chama Socorro, num vilarejo de Socorro, beleza? A gente precisava de gelo. A gente precisava de gelo, a gente tinha um panfleto de sorveteria colado na geladeira da chácara onde a gente estava. Lembra? Ligamos lá. Ela falou assim, puxa, a dona Sônia atendeu a gente. A Sônia falou assim, poxa, não tenho gelo aqui, mas meu vizinho tem. Esse celular seu é o WhatsApp? Eu falei, claro, é o WhatsApp. Então dá um tempinho que eu vou te mandar o contato dele. Ela mandou em seguida o contato dele, do gelo, ele entregava, mas a gente falou assim, poxa, ela é tão simpática, ela é uma sorveteria, tava calor no dia, vamos lá. Pegamos o carro, 2 minutinhos, chegamos lá no lugar, 2, 3 negócios conectados entre eles ali, muito indicando entre eles, compramos gelo, compramos sorvete, na hora de pagar o sorvete, ela falou assim, vamos pagar em débito? Ela falou assim, se fosse Pix para mim, melhor. Beleza. A gente puxou o celular, ela falou assim, se for aí celular que não for da Vivo, aqui não pega, não sei se eu podia ter falado da marca, né? Ela, pega meu Wi-Fi, a gente pegou o Wi-Fi, fez o Pix para ela deu um desconto, na verdade deu um bônus de sorvete, compramos 2 coisas e a gente fala, olha, ela se dispôs a nos atender, a resolver um problema nosso que nem era do produto dela, fez um relacionamento, entregou conveniência quando a gente foi lá comprar, isso é empreender. Ela resolveu um problema que pra gente, a gente não conhecia nada naquele lugar, é um lugar pequenininho dentro de uma cidade que já é uma cidade pequena, e ela resolveu um problema. Então, muitas vezes o empreender, ele vem nessas situações, né? De efetivamente resolver um problema necessário, importante, entregar valor para o teu consumidor e se diferenciar. Daí vem a fidelização. E daí vem diversas outras coisas que a gente fala no empreendedorismo. Né? Agora, tudo bem, empreender eu entendi. Por que metamorfose?
Boa. Qual é o contexto da metamorfose? Porque está diretamente ligado ao primeiro elemento dos 4 E's. Vamos falar então. Vamos. Vamos mostrar aqui os 4 E's. Boa. Empoderar. Então, processo da cultura organizacional e humana. 4 E's do ser. Empoderar, empreender, envolver e entregar. Quando eu me desperto para o empreender, eu sou transformado e eu não sou mais o mesmo. Assim como a lagarta que sai do casulo uma borboleta, você literalmente vai nascer uma nova pessoa. E tem pessoas que nunca se despertam. Perfeito. Sim, tem. Porque o empreender também não é para todo mundo. Na verdade, o empreender ele tem a característica de você entender que você pode fazer algo diferente. O exemplo que o Hugo trouxe cabe muito bem. Agora, a gente tem muito na nossa leitura hoje do empreender como a criação de algo novo, como novas formas de construir negócios, disrupções. Isso é muito o que nos colocam na cabeça, porque o empreender de forma real, ele está muito mais ligado a você conceber uma abordagem nova a coisas que existem no mundo simples da vida. Então começa com despertar. Despertar. É o empoderar-se. Você pode. Se você está inconformado com algo, você pode. De repente, a gota d'água, me dei conta de uma situação que eu tenho que resolver. É o grito de revolta sem delegar a responsabilidade. É você assumir que você é o responsável por resolver aquilo. É parar de delegar para o terceiro e assumir a sua posição no mundo como protagonista. Parece simples, mas não é. E depois, próximo passo... Empreender. Empreender. A partir do meu empoderamento, do cair na real, da metamorfose, da minha transformação, eu uso as ferramentas que o empreender me entrega. Então, quando eu estou diante da possibilidade de construir um negócio, eu tenho uma possibilidade real de transformar o mundo. Os problemas que nós temos hoje no mundo não são resolvidos mais por governos. Então, o segundo passo seria criar uma empresa, é isso? Ou uma solução criar para um modelo de negócio. Se vai ser uma empresa, se vai estar dentro de uma cooperativa, se vai ser um simples, se vai ser um MEI, isso não é o problema. A questão jurídica que é o que menos importa. O que mais importa mesmo é que você está, de fato, resolvendo algo e conseguindo entregar valor para alguém. Muitas vezes esse empreender vem numa pivotagem gigantesca de uma empresa existente. Você descobre que... aí vamos pegar do primeiro de novo. Eu me empodero de uma situação que eu quero resolver, sei que posso resolver e vou empreender. Mudo meu negócio de cabeça pro ar e passo a resolver um novo problema. Então, exatamente, construir uma empresa ou abrir um CNPJ realmente não é Gustavo, tem uma questão interessante, que é aquele que nunca empreendeu, está na iniciativa privada, foi gestor de grandes empresas ou gerente de banco e se aposentou. Só que o cara guarda dentro dele sabe aquela sede, poxa, eu tenho uma vontade de empreender, e ele não tem coragem de colocar a ideia dele ou abrir um negócio. Até porque ele não sabe muitas vezes o que fazer. Eu sou conectado por muita gente que fala, eu quero empreender, me diga onde. Fala, amigo, não funciona assim. Ele está no primeiro estágio, tem um desejo, e talvez ele mas não precisa de uma... Então, ele está antes do primeiro estágio, porque ele não se apropriou do poder que ele tem de descobrir onde ele quer empreender. Então, ele está antes, inclusive, ele não se empoderou ainda. Ele quer que você fale para ele onde ele deve empreender. Não funciona. Mas o que é bacana é que a gente, ao longo do livro, vai tratar de um movimento de investimento, por exemplo, em negócios da nova economia, startups, por exemplo. Vai ter uma parte do livro que a gente fala um pouco disso. Muitos desses investidores, chamados hoje, pelo nome de investidores anjos, se realizam empreendendo através da sua experiência profissional, que é o que a gente chama de smart money, no empreender do outro. Mentorando. Então, o processo de mentoria, ele também é um processo de entrega minha para que outro empreenda. Eu até diria que num processo desse, em que você se encontra na empresa de outro, ajudando de forma com seu conhecimento e até com seu capital, existe aqui uma beleza que a gente trata ali nos 4 E's como a tal da beleza oculta. Existe uma beleza de entrega que, em alguns casos, é até maior do que o próprio empreendedor, porque ele está fazendo se realizar naquilo que é o teu sonho, e não o sonho dele. Então, isso é muito bacana. E é um dos traços desse novo empreender. Desse empreender por propósito, que tanto a gente fala no livro, ele também passa por isso. O quanto empreender para você é importante. Às vezes, o empreender para mim é transformar você no empreendedor. E eu digo aqui, confissão pública. O que mais eu fiz na minha vida nos últimos 30 anos foi ajudar as outras pessoas a empreenderem, empreendendo também. O empreendimento se torna o mentorando. O empreendimento se torna aquilo que você construiu de legado na sua vida. Então, aquilo que eu tenho de legado, de conhecimento, também é uma ferramenta impulsionadora para empreendedores.
você não pode negar a história de ninguém. Imagina quanta história há numa pessoa que viveu 40 anos dentro do sistema financeiro. Ele tem uma experiência ali que ele poderia ser uma máquina de alavancar negócios. Então, o despertar pode-se dizer que surge, às vezes, de uma frustração ou uma situação onde eu não consigo mais fazer no local que eu tô, eu preciso de outro ambiente para me desenvolver. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana. Provavelmente, porque assim, quando eu me dou conta que existe um problema que me afeta e onde eu estou não consigo resolver, legal, cara, então vai resolver em algum outro lugar. Te coloca, né? Se coloca ativamente a resolver, que é o que o Benício trouxe, né? É a questão de você deixar de colocar a culpa nos outros, deixar de colocar a exigência de solução nos outros e trazer para você a responsabilidade de resolver aquele problema. Então, aqui, ó, a gente começou no empoderar, Empreender. no empreender. Agora é o envolver. Envolver. Ninguém faz nada sozinho, né? O Hugo tá muito conectado nesse universo do envolver. Fala um pouco aí, Hugo. Na verdade, as relações hoje entre empresas e seus consumidores são muito diversas. Entre as empresas e seus próprios colaboradores são muito diversas. Não só justamente pela questão da diversidade envolvida. E aqui a gente não está falando somente de cor, raça, credo, gênero, opção ou não opção sexual. Então, a gente tem que envolver as pessoas em torno da organização é fundamental. E principalmente... Envolver é montar a equipe, a sua equipe? É trazer inteligências complementares, se conectar com o seu público, com o seu consumidor, com o seu colaborador. Porque o que acontece é o seguinte, quem empreende por ego, por vaidade, ele quer a sua razão colocada no negócio. Então, é o que eu penso, é o que eu faço, é como eu quero fazer. Esses negócios estão fadados ao fracasso. O negócio que se conecta e envolve as pessoas que estão em torno dele, ele desenvolve o negócio para as pessoas, para a efetiva necessidade do consumidor, com o efetivo potencial do seu time. Então, e a gente percebe hoje claramente uma crise de razão, né? Então, as pessoas querem ter muito razão. O empreendedor, ele precisa rever muito essa questão, porque quando ele envolve as pessoas, ele começa a entender a razão dos outros, o perfil, o viés dos outros, ele começa a, inteligentemente, né, temperar o seu negócio com que efetivamente esse negócio precisa entregar para o mercado. Legal. Envolver também parte do princípio de você aprender a dividir, né? Aquele que não consegue atrair um sócio para juntar inteligências e construir um negócio mais forte, talvez ele não seja digno de empreender. Ou o negócio dele não tá bom o suficiente. O primeiro pitch é o pitch para convencer o sócio. É isso aí. Quantos dos primeiros funcionários não estão ali por vesting ou não estão ali porque acreditam no propósito da empresa? Então a coisa caminha muito pela sua capacidade de fazer o outro acreditar no seu projeto, né? Entregar. Que você construiu é uma verdade ou é uma mentira, né? Entregar é a hora que chega no mercado e ninguém compra. Quantas empresas são criadas fazendo mais do mesmo, com produtos que não agregam nada, que continuam construindo essa linha de destruição? A gente não precisa mais disso. Nem cabe mais no mundo. Não dá, essa conta não fecha. Então, a minha entrega tem que ser uma entrega real. Tem que ser uma entrega do consumidor. De quem consome, mas também dos seus valores. Se o que eu faço enquanto produto é algo que me corrompe, para que eu vou entregar aquilo? Não pode ser apenas pelo dinheiro, como o Hugo trouxe. O dinheiro pelo dinheiro, tem um monte de negócio lá fora que dá muito dinheiro. Mas e aí? Isso vai levar a gente aonde? Ou aonde nós estamos? Garimpar na Amazônia, achando ouro no Rio, tá dando muito dinheiro para muita gente. Isso está levando a gente para onde? Então, na verdade, não é a questão do retorno financeiro apenas. É o quanto aquilo realmente gera de melhoria, de qualidade de vida, de valor para quem está ali envolvido com aquilo. Não só o seu cliente, mas também a sua própria vida, seu próprio legado. Por isso que esse empreender, que essa metamorfose empreendedora, ela parte de uma nova visão do ser, que são esses 4 elementos que buscam um novo propósito naquele empreender que não pode ser mais o modelo tradicional. E nesse processo de entrega tem uma coisa muito... Ele estava discutindo com um cliente esses últimos dias, né? Pensa numa empresa que tem, por exemplo, dificuldade de ter depoimentos dos seus clientes ou casos de sucesso. Será que essa empresa entrega valor? Será que ela efetivamente está gerando uma comunidade de consumidores, seja uma empresa ao consumidor final ou uma empresa super B2B?
né? Que trata de grandes contas e grandes projetos. Peraí, se eu não consigo arrebanhar em torno da minha empresa casos de sucesso, depoimentos, empresas e executivos que estão dispostos a indicar meu negócio. Peraí, será que eu estou fazendo uma entrega efetiva? E aí, muitas dessas empresas são empresas que têm reclamações do tipo: meu mercado está prostituído, meu cliente só compra por preço. Mas por que ele tem esse viés dele? Porque ele não está olhando. Será que eu não tenho que rever a minha empresa, rever os meus negócios, rever lá desde o começo, não, o meu empoderamento, o que eu tenho que entregar nesse mercado? Por isso que essa sequência ela é lógica. Quando você vai fazendo uma coisa, quando você vai passando devidamente por cada E, ele vai te entregando o melhor para o próximo E. Ao ponto que quando você chega na entrega, você tem potencial, você tem massa crítica para entregar valor ao mercado e reconhecer esse valor quando o mercado te devolve em feedbacks e em conexão. Legal. E o último passo é essência. Na verdade, Espiritualidade. nós temos muito nessa nossa experiência, na nossa trajetória desses últimos anos, essa busca de propósito. Então, os autores, Marcos, eu e Hugo, não acreditamos que seja possível desenvolver um empreender que não esteja conectado com essa espiritualidade terra. E aqui a gente não fala de religião, mas de koinonia. Então, a casa comum. A casa comum é onde vivemos, como nos relacionamos, como nos interagimos. O que eu faço enquanto empreender tem que melhorar a vida, essencialmente, das pessoas que eu me relaciono. Isso é um propósito dentro dessa nossa lógica do empreender. Então, mas é um propósito que todo mundo tem esse propósito? É isso? Talvez nós devêssemos buscar. Porque nós perdemos. Propósito? Boa. É aquilo que te move e te faz acordar. É a razão forte, como diria o Raul Candeloro. Qual é a sua razão forte? Só que, se eu não descubro isso, e fazendo um paralelo, né? Tem um filósofo sul-coreano que ele fala que nós vivemos hoje a sociedade do cansaço, que é o tédio absoluto. Você não tem o porquê levantar da cama. Se você não tem o porquê levantar da cama, como você vai buscar o seu propósito? Então, primeiro eu tenho que achar as razões fortes que me movem. Exato. E essa sociedade que usurpa a minha alma, ela não é a sociedade desse empreendedor. Até por isso, esse modelo de empreendedor, ele é um modelo que causa disrupção. Se eu me liberto de alguns paradigmas do capitalismo tradicional, eu estou falando a proposta de um novo capitalismo? Não novo, já existe. Existe tantos modelos bacanas aí, baseado nesse próprio capitalismo. O capitalismo consciente do Piquet é um desses modelos que a gente pode trazer. Mas e aí? Como que eu faço isso? É uma descoberta que parte da reconquista e da reconexão com a sua própria essência. E tem uma coisa excelente, Benício. Tem uma coisa assim, como você disse mesmo, empreender só pelo dinheiro não vale a pena. Porque pensa a quantidade de tempo que você investe, de tempo com a sua família que você deixa de passar com eles, de esforço a mais que você, teoricamente, não teria se você estivesse num trabalho CLT, de preocupações que você vive. Então, quando a gente fala do espiritual, da espiritualidade, da essência dentro do empreendedorismo, é aquela sensação que você chega no final do ano e fala assim, caraca, foi treta, mas valeu a pena, né? Apesar de todas as questões que a gente passou, de todas as dificuldades que a gente enfrentou, apesar de todas as preocupações que a gente tirou da frente, valeu a pena tudo isso. Mas isso não é um privilégio para poucas pessoas? Poucas pessoas conseguem realmente esse objetivo? Talvez deveria ser para muitas, mas na realidade, quantas pessoas a gente conhece que realmente conseguem empreender com propósito e acordar e no fim do ano dizer que valeu a pena? Talvez é porque nos ensinaram assim. E nos fizeram acreditar que isso é para poucos. Na verdade, o empreender, ele é um dos caminhos e uma das portas mais democráticas que existem. Porque numa pequena comunidade que surge amanhã debaixo de uma ponte, dali a 15 dias vai ter um cara com um bar empreendendo e depois uma igreja. É assim que funciona no Brasil historicamente. Que empreendedor é uma das únicas profissões que não vão se extinguir no futuro. De forma alguma. Ser substituído por máquinas. Na verdade, o empreender, se você partir do princípio proposto, que é o resolver problemas, a gente nunca vai ter um fim disso. Que você pode fazer novas abordagens a partir de novos pontos de vista. Que podem ser único e exclusivamente seu. E ainda mais no Brasil, porque se empreender é resolver problema, no Brasil... Quase não tem aqui, né? Quase não tem problema no Brasil para resolver, né? Então, é muito disso. Mas tem uma coisa que talvez seja... empreender é para poucos. A gente acredita que não. Porque é o seguinte, tem uma diferença talvez numa percepção que é a seguinte. Muito se fala assim, né? Você pode ser aquilo que você quiser ser. Isso é uma falácia.
uma falácia, né? Isso não para em pé. É muito bonito em alguns discursos, mas não funciona. E aí precisa de um ajuste essa questão, né? Você pode ser a sua melhor versão. Aí funciona. Né? Então, numa outra gravação de um outro material que a gente estava esses dias, surgiu o seguinte, né? Hoje, um dos grandes benefícios, um dos grandes acessos, das grandes importâncias, pessoalmente, que hoje a gente vive, é a possibilidade do autoconhecimento. Legal? Então, quando eu começo a me conhecer melhor, conhecer minhas capacidades, conhecer minhas incapacidades, conseguir entender as minhas possibilidades e impossibilidades, eu começo a entender efetivamente onde eu posso me doar para o mundo. Legal? Esse é o primeiro ponto para o empreendedor. Porque quando ele reconhece as suas capacidades e se dispõe a ser a sua melhor versão todos os dias, naturalmente ele está empreendendo, porque ele está indo além das capacidades postas ali, das situações postas que ele vive. Ele está se empenhando a ser muito mais dentro das condições que ele tem. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente entende o empreendedor dessa forma, meu caro, muito mais gente do que empreende hoje é capaz de empreender. Legal. Hugo, Benício, vocês trouxeram esse framework aqui no livro de vocês, Empoderar, Empreender, Envolver, Entregar e Essência. De onde que veio essa sequência, essa lógica, filosoficamente falando? Boa, tem uma razão bem interessante. Na verdade, novamente, a nossa história dos últimos anos ajudou a construir o que eram primeiro insights. Mas numa jornada que eu fiz para Santiago de Compostela, há 5 anos atrás, surgiu a ideia desse pilar. De espiritualidade, de essência, como conectar isso ao empreender. E aí, numa troca de mensagens com o Marcos, que ele não está aqui, ele falou, mas isso me veio na cabeça uma ideia de empreender diferente. E se a gente empreendesse a partir desses pilares? Falei, cara, isso se conecta a uma fórmula. Vai ter uma fórmula que a gente trabalha ao longo do livro, que é justamente essa busca. Eu buscava a minha essência nessa jornada para Compostela. E tinha toda uma dinâmica ali de busca mesmo do que eu queria fazer da minha vida. Como é que foi essa jornada? Esse é um outro livro que a gente tem que gravar, tá? Chegou um momento na tua vida que você queria se afastar, refletir, depois de 20 resolveu anos fazer uma viagem. Cara, depois de 20 anos empreendendo, já construído negócios bacanas, eu falei, será que eu continuo empreendendo? Será que eu continuo do jeito que eu tô tocando a minha vida? Já com 2 filhos maravilhosos, uma esposa incrível. Eu falei, eu vou dar um break. Continuar empreendendo seria abrir empresa, montar negócios? Não, continuar criando e estimulando pessoas a construir negócios junto comigo. São mais de 60 sócios. Eu faço isso desde sempre, mas eu tinha uma crise se esse era o lugar que eu deveria estar. Já com um monte de coisa construída. E aí eu fui numa jornada e voltei e mudei tudo na minha vida. Eu terminei um relacionamento de 16 anos, comecei uma vida de novo, construí um monte de negócio, mas achei que aquela resposta que eu precisava, eu encontrei. E esse livro nasce dessa busca de respostas e de um recomeço. Esse recomeço pautado no empreender diferente, até então do que eu imaginava que eu fazia. Embora todos os negócios que eu criei sempre tiveram muito alinhamento com os meus valores. Mas essa fórmula de eu não faço mais nada que não me dá alegria, por exemplo, está muito pautado por essa busca de sentido em tudo que eu faço. E eu não acredito que fazer algo que não tenha sentido faça bem. Na verdade, vai levar a pessoa para uma depressão, a um câncer. A turma do sextou, né? Não dá. Não dá. Não sextou e nem domingou, né? Ou segunda-feira eu não quero saber. Você tem que estar fazendo algo que você ama sempre. Então, é muito dali que nasceu esse framework dos 4Es. E eu brinquei com essa história da turma do sextou, não é por uma crítica, não, mas é que existe uma filosofia das pessoas, e quantos filósofos falam isso, né? Quando você vive a vida esperando a sexta-feira, você está vivendo a vida para ela acabar mais rápido, né? E não funciona isso. A gente não pode mais viver sobre certas visões que o mundo traz pra gente, de que o mundo já está muito acelerado. Né? Então, assim, não, o sextou é importante. O sextou é legal quando fala assim, caramba, que semana boa, fiz tudo que eu podia, entreguei muito valor, gerei muito resultado para mim e para as pessoas. Vou entrar no meu final de semana com a consciência tranquila de 2 dias de descanso, porque segunda-feira vai ter mais. E aí o sextou ganha outro motivo, e o segundou também. O segundou fala assim, caramba,
descansei 2 dias com a minha família, com aqueles que eu amo, e agora eu vou começar mais uma semana. Não, esse sextou e segundou fica diferente, né? Legal. Agora fala um pouquinho sobre essa parte aqui do livro. Estratégia de crescimento e aprendizagem. Talvez o maior desafio é quando a gente caminha pelo livro, né? A gente vai entender que há uma crítica sobre as empresas que se acomodam. Muitos negócios, depois de criados, eles não se tornam perenes, ou como diria o Jim Collins, né? Não se tornam feitas para vencer, porque perdem a essência daquilo que elas deveriam se focar. E aí elas caem numa zona de conforto e simplesmente deixam de ser excelentes ou deixam de ter aquela vivacidade do propósito e se perdem. Como não cair nesse perigo quando você tem algum tipo de sucesso? Quando você entende que você deve sempre ser um aprendiz. E aí, pegando muito o que o próprio Carl Rogers vai falar, o americano que sistematizou uma linha de pensamento, que ele fala que é a aprendizagem focada no ser. Então, o que eu entendo daquele ser que eu me interrelaciono enquanto empresário? É brincadeira, mas muitos produtos que estão no mercado não entendem nada do que os seus consumidores querem. Nada. Dá um exemplo. Se as automobilísticas entendessem, elas não paravam de mudar o farol ou a lanterna de um ano para o outro e não lançavam aquilo como um modelo novo de carro. Tem coisa mais ridícula no mundo do que você comprar um carro mais caro de um ano para o outro porque mudou o farol, o tamanho do farol. Isso é entender o consumidor? O que o consumidor quer? Ele queria um farol menor ou um farol maior? Não faz nenhum sentido. Se ele fosse fazer uma pergunta lá, talvez o item que o cliente mais desejasse fosse mais segurança, mais conforto, um áudio melhor dentro do carro, melhor conectividade. Não, ninguém faz essa pergunta para o seu cliente. Então eu não Carro posso... elétrico. Talvez. Tem uma construtora em São Paulo que 100% dos apartamentos tem tomada elétrica na sua vaga de estacionamento. Como ela descobriu isso? Ela perguntou para os clientes qual era o maior desejo deles no estacionamento. Os clientes falaram, eu acho que eu vou ter um carro elétrico nos próximos anos. Como que eu vou abastecer o meu carro? Ela colocou tomada para todos os carros. E esse é o processo de aprendizado. Aí que tá. Eu aprendo quando eu tenho a humildade suficiente para parar de achar que eu tenho respostas. E começar a fazer mais perguntas. E para quem eu tenho que fazer perguntas? Para aqueles que eu estou me interrelacionando. Se são meu cliente, se são as pessoas que estão ali no meu board, as pessoas que interagem com os meus produtos ou serviços. E muitas organizações que caem na dinâmica de achar que já estão em pleno sucesso, entram na zona de conforto e depois de algum tempo morrem. Só que esse olhar também para grandes organizações não é o melhor olhar que o livro traz. Na verdade, no nosso cotidiano, enquanto empreendedores, a gente tem que estar muito alerta a isso. Porque o que mudou não foram os negócios, foram as pessoas. Então, nós estamos numa mudança gigantesca. E olha, embora a gente vai tratar um pouquinho disso no livro, ainda somos agentes históricos de uma mudança que a gente não é capaz de perceber, que é o próprio momento da pandemia que nós ainda vivemos. A gente aborda no livro esse ponto, mas a gente não é capaz de viver o tamanho da transformação que ainda estamos passando. Em que sentido? Oportunidades, mudança, oportunidade, relacionamento, uma busca de estar mais feliz comigo mesmo. Até que os setores ligados a bem-estar, autoestima, coaching, treinamento, está em ebulição. As pessoas estão buscando isso. Essa busca de eu estar melhor. Essa é uma real... Quais são os novos mercados que vocês acham que vão se abrir aí em decorrência da pandemia? Na verdade, assim, né? Novos mercados, eu acho que talvez seja um pouco crítico, mas assim, novas posições de mercado. Por exemplo, o mercado de educação está se transformando demais. Completamente. Porque a influência da tecnologia na vida das crianças está sendo algo que deveria ser maravilhoso. É maravilhoso por um lado, destrutivo por outro, né? Então, e não é de hoje que a gente percebe que, por exemplo, o impacto das redes sociais na vida das crianças está trazendo primeiro uma adultização muito, muito forte para as crianças. E colocar para ela certas pressões sociais quando o psicológico dela ainda não estava preparado. Então, o mercado de educação, em função da tecnologia, ele precisa ser muito revisto. O mercado, tive recentemente na grande feira de educação, a gente percebe a preocupação, essa extrema preocupação de trazer para as crianças uma nova jornada de educação, principalmente num mundo onde a gente vive por conta da pandemia. Abraço quentinho, nossos filhos estão em escolas particulares, mas, cara, e as crianças do ensino público que perderam 2 anos de educação,
né? Então, a ONU, a OCDE, fala que essa perda de educação durante esse período, nós vamos sentir ela por mais 10, 20 anos, porque isso não se recupera mais. Então, quando a gente olha mercados estruturais, né? O mercado de educação e o mercado de saúde. Né? E olha que interessante, o que nós estamos fazendo aqui? Construindo uma nova abordagem de educação, que eu chamo isso na minha tese de mestrado, que é o modelo de educação não formal. O que é esse modelo de educação que a gente está? Mas isso não existia desde sempre? Não, talvez, sim, existia. Mas não escalado da forma que esse próprio modelo do digital proporciona. Ele era vinculado a determinados nichos, onde acontecia talvez mais ligado ao conhecimento de alguém mais velho. Agora, numa dinâmica em que você proporciona partilhar, trazer o conteúdo, dinamizar e socializar, com o digital ele é exponencial. Exatamente, porque a gente vem, pela nossa idade mais ou menos parecida, a gente vem de um mercado, de um mundo onde poucos falavam e todos os outros escutavam. Agora, quantos Gustavos existem nesse mundo produzindo conteúdo de forma consistente, entendeu? De forma independente. Essa explosão de conteúdo, ela é fundamental para um processo de educação não estruturado, mas e aí? E aí eu estava discutindo também esse dia, ainda falando de educação. O quanto a curadoria, e é muito do que você faz, ela é fundamental nesse processo. Porque não é simplesmente produzir conteúdo e colocar na rua, seja para nós adultos ou seja para criança, mas quem está fazendo a curadoria e estruturando uma linha, uma jornada de conhecimento, né? E eu até puxei a questão do mercado de saúde, né? O mercado de saúde também vive essa questão, porque não só o Drauzio Varela, mas tantos outros falam, né? Nós cuidamos muito mais da doença do que da saúde. A gente espera ficar doente para depois começar a se tratar. Hoje em dia, em função de toda a prevenção possível, o diagnóstico possível, né? O mundo de diagnóstico no mercado de saúde é extremamente importante, o quanto a gente pode efetivamente trabalhar para não precisar da saúde. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com transformação das pessoas pensarem nas suas vidas, né? De executarem as suas vidas. Então, quando a gente olha esse contexto todo, quais são os mercados que, talvez aí trazendo um pouco melhor para a tua pergunta, quais são os mercados que se modificam? Os mercados que têm interferência direta na vida cotidiana das pessoas. Seja nos grandes negócios, como o Benício falou, é muito fácil falar do Uber, falar de grandes marcas, mas dá 2 exemplos, por exemplo. Então, camisetas, posso falar algumas marcas aqui? Pode falar. Camisetas. Hoje eu só uso camiseta de uma marca chamada Chico Rei. Malha excelente, atendimento no e-commerce fantástico, preço justo e uma empresa de fim social. Eles têm alguns projetos sociais incríveis que boa parte da lucratividade do negócio é entregue para esses negócios sociais. Além das camisetas serem lindas, né? Tem camisetas de MPB, de Star Wars, de camisetas engraçadas. Tem uma que eu uso um monte, que até uma mensagem assim, igual a mensagem do WhatsApp, escrito assim, 2h30 da manhã, fulano mandando uma mensagem assim, oi Deus, sou eu de novo. Então, percebe? Mas isso, Hugo, porque você dá valor para essas coisas, certo? Agora, a questão é qual é o tamanho de mercado, quantas pessoas também concordam com todos esses atributos. Tem gente que nem liga, a gente usa qualquer marca. Tá? São cada vez... Então, concordo. Vou falar talvez uma coisa que o Benício me chuta a canela aqui por baixo da mesa, aqui para vocês que estão vendo aí, se eu der um pulo aqui é porque o Benício me chutou aqui. Não vai dar para salvar todo mundo. Não vai dar para salvar todo mundo. Nós vivemos um mundo, e inclusive os meios digitais, eles têm essa questão, a distração que o meio digital também cria, forma uma legião. A gente, no começo da nossa jornada junto falando, né, Benício, a gente falava muito de efeito manada, né? Sim, sim. A gente falou muito tempo de efeito manada e falava disso nas nossas palestras. Hoje, o efeito manada é alimentado pelos meios sociais, ele é uma grande crise. Agora, o que eu entendo aqui, na borda desse efeito manada, tem aquela turma que tá ali na manada, mas ele tá com o ouvido do lado de fora. Se você falar um pouquinho mais alto para ele, você traz ele junto. E é o que você faz aqui no Resumo Cast. Você não está querendo salvar todo mundo, mas é para quem já pensa em empreendedorismo, para quem já pensa em conteúdo, para quem de repente está aqui agora, igual eu ouvi vários, eu fiz uma viagem para São José dos Campos esses dias, ouvi 4, 5 episódios indo e voltando. Então, muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora estão nessa situação. Essa galera que está na borda do efeito manada, é só você falar um pouquinho, você traz ele junto.
Esses são eles são os que estão prontos a serem despertados. Então, o grande barato de empreender também, esse tipo de empreendedorismo, como eu falei, empreendedorismo social, ele não vai salvar todo mundo, mas ele vai trazer para perto aquela pessoa que já estava afim, só não sabia como. Mas eu colocaria 2 elementos aí nesse angu aqui. Primeiro é que as mudanças na humanidade, elas nunca acontecem em grandes grupos. E a gente fala um pouco disso no nosso próprio livro. Todas as transformações, seja do tempo que a gente parou de... Os early adopters, depois as grandes massas. Olha, eu tô indo lá atrás quando a gente era catador e coletor, tá? Lá na África, catando e caçando. Pequenos grupos se movimentaram e subiram para a região da antiga Mesopotâmia, se instalaram e ficaram sedentários. Isso aqui é história. Foram pequenos grupos que cruzaram a península que grudava as Américas e vieram para cá. Então, nós somos fruto de pequenos grupos. Sempre. A humanidade, diante de grandes traumas, diante de grandes momentos, são pequenos grupos que libertam e que trazem a nossa continuidade enquanto espécie. Nós vivemos aquecimento global, pandemia, guerras, grandes transformações que vão exigir que grupos se tornem novamente protagonistas de mudança. O empreender é uma das ferramentas. Mas esse pequeno grupo já não é um pequeno grupo. A 5ª maior população da Terra são os nômades digitais. Os nômades digitais são o quê? Empreendedores, na sua grande maioria. Se são sozinhos, se têm empresas, se trabalham em grupos, não sabemos. São pessoas de diversos países que... É a 5ª maior população da vivem Terra. no digital. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo hoje trabalham, moram em países diferentes, estão conectadas num ecossistema que é pouco falado. E não se consideram residentes de nenhum país. Não, eles não têm mais nacionalidade, eles vivem de negócios ligados a esse mundo mais digital e são uma população em transformação. Um exemplo disso é o que acontece em Portugal, onde a grande força de propulsão daquele país são nômades. Então, já dá para dizer que esse movimento é gigante. Não é mais um pequeno grupo. E assim, se esses empreendedores entenderem um pouquinho do que é esse empreender por propósito, a gente já está diante de uma grande revolução. Legal. Que não há sistema de governo capaz de segurar. Benício, para quem é que você escreveu esse livro? Para quem é o livro? Boa. Esse livro é para todo aquele que tem vontade de empreender, não sabe como, não entende essas transformações que a gente está passando enquanto ser humano, olhando tanta transformação, tanta coisa nova, tanta mudança. Esse livro ajuda você a ter um abraço quentinho, como o Hugo disse. Só que ele é um livro que é uma grande descoberta. Capítulo a capítulo, ele vai te ajudando a criar uma nova forma de olhar o mundo e colocar o empreender como uma possibilidade real na sua vida. Hugo, para quem é o livro? Falar depois do Benício é sempre um desafio, né? Mas esse livro, eu acho que é exatamente isso, assim. Não te esconda atrás do eu não posso. Para quem não é empreendedor, vamos colocar 2 classes aqui. Não te esconda atrás assim, será que empreendedorismo é para mim? Leia o livro. Você vai entender que o empreendedorismo... Para quem está com dúvida a respeito da... Puxa, porque tem muita fumaça nesse negócio de empreendedorismo, né? Tem muita gente que fala e tal. Não, leia o livro. E você vai descobrir que o teu potencial pessoal, as tuas habilidades pessoais são o ponto de partida para uma jornada empreendedora. E aí, como a gente deu diversos exemplos ou diversos comentários, empreendedora e intraempreendedora. Você que está ouvindo a gente agora, vendo a gente, e você é um executivo, uma executiva, um colaborador de uma empresa... Entendeu? E você vai olhar para o livro e falar assim, nossa, eu posso ser ativo dentro do meio onde eu estou. É um livro que provoca muitas reflexões, tem muita filosofia. Sim, bastante. E conceitos. Conceitos, mas não é um livro filosófico, é um livro sobre ser humano. E talvez a segunda questão aqui é para você que já está empreendendo e acha que está absurdamente certo em tudo que você faz empreendendo, leia o livro também. Legal. Você vai descobrir, você precisa... Esse é um livro que a gente fala, empreendedorismo pós-pandemia, né? Porque, inclusive, esse livro ele estava muito encaminhado quando entrou a pandemia. E a gente falou assim, parou, tem muito guru falando aí do que é agora, esse momento todo. A gente se recolheu, fez uma nova leitura do que estava acontecendo na sociedade e terminou de escrever. Então, essa segunda parcela dessa turma, eu digo assim, para você que está empreendendo e tem muita certeza de tudo que você... Cara,
certeza quase não existe no nosso mundo. Então, leia para reinterpretar o mundo e se reinterpretar dentro do mundo do empreendedorismo. Agora eu quero saber, Benício, quando você passou pelo processo de escrever, refletir sobre as ideias do livro, ocorreu alguma mudança na tua vida? Alguma convicção, alguma premissa, alguma percepção de mundo? O que mudou na tua vida quando você passou pelo processo de escrever esse livro aqui? Boa. Eu percebi que não haveria mais nenhum negócio que eu iria criar na minha vida que não estivesse diretamente relacionado ao meu propósito e à dinâmica de melhorar a vida das pessoas. Então, eu me nego a fazer qualquer coisa, e mesmo um investimento que seja, que não esteja ligado a tudo aquilo que eu acredito ser essencial para tentar transformar uma onda de mudança. Então, a minha ferramenta para mudar o mundo é o empreender. Não é sentar e ficar aguardando a vinda do Divino Salvador. Não é. Legal. Hugo, mesma pergunta. O que mudou na tua vida quando você passou pelo processo de co-escrever esse livro aqui com o Marcos e o Benício? É entender ainda mais que as certezas caíram. Não existem mais certezas no mundo. O mundo é uma metamorfose. As pessoas são uma metamorfose. E na maior certeza de que a única coisa que não para é a mudança, é entender que nós precisamos o tempo inteiro reinterpretar as pessoas, nos reinterpretar e renovar a nossa posição frente ao mundo. E assim a gente vai caminhar junto desse mundo que muda o tempo inteiro. Legal. Frase de camiseta do livro que você colocaria em uma camiseta. Apenas o empreendedorismo será capaz de salvar a existência do homem na Terra. Hugo. No começo do livro, a gente fala, e na orelha também tem, que a gente fala assim, chega de prever o futuro. Esse livro não é sobre prever o futuro. Prever o futuro é uma perda de tempo. A gente tem que entender o presente. Entender o presente e a partir daí você vai construindo o futuro. Legal, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Deixo os últimos momentos aí para vocês compartilharem como é que os ouvintes podem acompanhar vocês ou como é que eles podem comprar o livro. Fica à vontade. Bacana. Bem, é fácil me encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Benício Filho. Ainda não tem muitos Benícios no mundo, então tá fácil me achar. Instagram, a mesma coisa, Benício Filho _. Tem um site meu, beniciofilho.com.br, que reúne tudo que eu já produzi na vida. São mais de 350 artigos, outras 3 publicações. Então dá ali para fazer um bom mergulho naquilo que eu já fiz na minha vida. O livro está com distribuição na Amazon, então tá super fácil. Tem um belo resumo num portal aí, num podcast maravilhoso do Resumo Cast. Então, fico à disposição para todos. Interajam conosco, por favor, pessoal. Isso aí. Bom, a turma me acha como Hugo Palestrando. Hugo Palestrando no LinkedIn e no Instagram também. Tem o nosso site, palestraseconteúdo.com.br, onde a gente tem bastante informação lá também. Vai ser um barato conversar com a turma. Tem bastante conteúdo, bastante vídeos ali sobre esse, sobre outro livro também que eu tenho publicado. E vamos embora, acho que é uma conversa bem boa. Legal, obrigado, pessoal. E você que nos acompanhou, se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, deixa um comentário, fala os outros livros ou temas que você está interessado aí em escutar aqui no Resumo Cast. E se você é um autor e tem um livro também publicado, entre em contato com a gente e a gente vai bater um papo aqui sobre o seu livro. Obrigado e até o próximo Resumo Cast.